meus amigos, é uma alegria muito grande novamente poder participar, né, da formação do nosso carisma. E de um modo muito especial, esse mês meu coração se alegra muito porque, né, nasceu o meu primeiro filho, e posso testemunhar já para vocês o quanto isso ensina sobre a questão da doação, sobre a entrega de si, sobre o sacrifício, sobre esse amor que exige de nós uma resposta concreta, e que é algo que é muito necessário que no próprio carisma nós vivamos isso, né? Tenho certeza de que Deus tem um propósito muito grande para me converter, para me ensinar, para me conduzir a aprender a pastorear melhor a nossa obra, agora com o nascimento do João Paulo. Acredito muito fortemente nisso, e tenho certeza de que em breve vai ser também uma grande alegria poder apresentá-lo pessoalmente, né? Então, eu falei, né? Vamos iniciar agora o segundo ciclo das nossas formações, que vai se estender até junho, quando é o início da obra, quando é o aniversário da nossa obra. E esse segundo ciclo nós vamos realmente nos aprofundar um pouco mais naquilo que é a nossa identidade enquanto carisma, naquilo que é a nossa identidade apostólica, no novo a que Deus nos chama a viver. E aí por isso é muito necessário maior dedicação, maior empenho, maior disposição para vivermos aquilo que Deus vai nos pedir, né? Maior aplicação com os nossos compromissos apostólicos, com os nossos compromissos de oração, com a nossa doação pela obra, com a nossa fidelidade em cada necessidade da nossa obra. Claro que todos temos realidades que exigem de nós, mas não devemos esquecer que esse carisma ele é o que de fato nos conduz à santidade, e é necessário que vejamos assim a nossa obra. Então nós vamos, né, iniciar rezando, e aí já vamos entrar na nossa temática dessa formação. Te pedimos, Senhor, o derramamento do Teu Espírito Santo para que nos conceda o dom do discernimento, o dom do entendimento da Tua vontade, e a fortaleza, Senhor, para corresponder àquilo que Tu nos pedes. Pela intercessão da Santíssima Virgem, te pedimos, Senhor, que toda essa formação seja alimento para a nossa alma, consolo para o nosso coração e estímulo para o nosso apostolado, para que realizemos com desapego, com disposição e renúncia a Tua santa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, então nesse segundo ciclo das nossas formações, nós vamos entrar um pouco mais naquilo que é de fato o carisma, caminho de salvação. Nós vamos mergulhar na identidade, naquilo que é essencial ao carisma, para que possamos nos aprofundando, entender a que somos chamados, e da parte dos vocacionados entender se de fato Deus nos chama a corresponder a essa espiritualidade, a essa obra, a realizar isso dentro da igreja. Mas antes propriamente de adentrar na definição do carisma, nas suas nuances, é necessário que nós tenhamos algum nível de autoconhecimento e entendamos um pouco a respeito de quem nós somos, de como nós nos organizamos interiormente. O ser humano ele é um composto de várias áreas, né? Somos afeto, sentimento, inteligência, sexualidade, vontade. Nós temos diversas faculdades interiores que elas, embora quando formos falar delas nós falamos separadamente, elas atuam de maneira sempre conjunta, né? Sempre muito diluídas umas nas outras. Mas é necessário que nós entendamos, né, o que são essas faculdades, para que nós possamos também ter a clareza de discernimento, perceber de que maneira o carisma, o discernimento, a inteligência vai nos ajudando a discernir a pertença ou não a um carisma. E
é necessário falar que todas essas áreas, atuando conjuntamente, elas devem também amadurecer conjuntamente. Não é possível que alguém amadureça espiritualmente e humanamente continue infantilizado. Não é possível, por exemplo, que alguém tenha muita vida de oração e seja ainda mal educado e seja ainda muito de temperamento descontrolado. Não existe isso, né? Na verdade, aquele que julga que está amadurecendo espiritualmente, mas o seu lado humano ainda não corresponde, na verdade não está de fato amadurecendo de maneira completa. Nós somos chamados a um amadurecimento global, não é? Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, né? Vou pegar aqui rapidamente, quando o apóstolo vai nos conclamar, né? Vai nos chamar ao processo de maturidade, de nos fazermos semelhantes a Cristo. Já achei aqui, ler rapidamente. Efésios 4, versículo 13. Um minuto, mais uma vez. Efésios 4, versículo 13. Ele vai falar desse processo da maturidade humana e ele fala: até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Cristo é o modelo da nossa maturidade humana e espiritual, né? Cristo é o modelo, é a meta. E dessa maneira nós podemos pensar que é Cristo que atrai a nossa humanidade à conformidade à humanidade dele. O Papa Bento XVI ele nos ensinou algo muito importante. Todos nós somos chamados à santidade, é a vocação primordial do ser humano. Mas o que é a santidade? A santidade, o Papa Bento XVI ele vai nos dizer o seguinte: o ser humano é chamado a ser, pela graça de Deus, aquilo que Deus é por natureza. Ora, pela graça de Deus, então, nós somos chamados à perfeição na caridade. Porque é isso que Deus é. Deus é amor. E Deus sendo o amor, nós somos chamados a sermos perfeitos no amor. Nós somos chamados a ser perfeitos neste âmbito de nos tornarmos semelhantes a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente em direção a isso que nós devemos ordenar as nossas faculdades. Santo Agostinho ele vai nos ensinar que existe um caminho de tudo ordenar para o amor. É o caminho chamado Ordo Amoris. Ordenar todas as coisas, o nosso temperamento, a nossa afetividade, a nossa sexualidade, o nosso entendimento, o nosso intelecto, tudo deve ser ordenado para o amor, né? Deve haver um processo de conversão, de fato, para o amor. Esse é o nosso chamado primordial e somente a partir dele é que nós podemos verdadeiramente corresponder a qualquer outro chamado. E aí, pensando nisso, nós vamos pegar aqui Lucas, capítulo 10, versículo 27. É aquela passagem em que um jovem se aproxima de Jesus e pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, né? E aí é interessante que Jesus responde com a lei de Moisés, que fala assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus fala isso, nós notamos aí que ele separa, né, o ser humano em diversas áreas do seu ser. E é, como eu falava, justamente sobre isso que a gente vai se aprofundar um pouco. Porque é necessário que a gente entenda que todas as áreas do nosso ser devem, de fato, estar direcionadas para esse caminho do amor, para esse caminho Ordo Amoris. É a partir dessa maturidade, desse entendimento, que nós conseguimos
de fato corresponder a uma vocação. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, possui em sua personalidade diversas áreas. E todas elas formam o jogo da superficialidade, da identidade humana, que superficialmente, né, de modo geral, podemos dizer que é igual em todos os homens. Todos temos, em algum nível, né, a tendência que o intelecto, às vezes, né, o entendimento, às vezes, ele é subjugado pelo nosso sentimento. Às vezes a gente, para dar um exemplo bem corriqueiro, a gente fala coisas que não pensa, né, fala coisas movido pela raiva. Então isso vai nos mostrando como nossas áreas elas atuam, né, conjuntamente, mas como elas são, na verdade, áreas diferentes do nosso ser. E é necessário que a gente entenda isso para que possamos amadurecer, né? A fim de que possamos buscar um discernimento vocacional confiável, não somente baseado na graça de Deus, mas cooperando com essa graça, ou seja, Deus age com a graça dele, mas ele espera a nossa atuação responsável, cooperando e correspondendo à graça dele. É necessário que a gente busque ordenar todas as nossas faculdades para que possamos corresponder de maneira responsável e madura aos chamados de Deus. E aí o primeiro ponto que eu quero pegar com vocês é justamente o fato de que na nossa humanidade, as nossas faculdades interiores, elas devem respeitar uma hierarquia. Elas não devem atuar totalmente bagunçadas ou simplesmente alinhadas de acordo com o que nos é conveniente, não é? Elas devem obedecer uma hierarquia no sentido de interioridade. Aquelas faculdades que são mais profundas, elas devem de fato conduzir o nosso ser, né? Uma hierarquia. Nossas faculdades humanas possuem uma hierarquia, de modo que uma não deva subjugar a outra naquilo que lhe é próprio. O desenvolvimento dessas faculdades deve sempre visar o ideal que é Cristo, como eu falava. É o ideal que atrai o real. Se pensarmos assim, conseguiremos pensar que a pessoa de Cristo atrai a nossa pessoa a dele. Esse é o nosso processo de conversão, constantemente ir amadurecendo e nos aprofundando na relação com Deus, de modo que o ideal, que é Cristo, atrai ao real, que somos nós, né? Cristo é o homem completo, é o homem maduro, é a estatura da maturidade que nós devemos buscar. E então, se as nossas faculdades humanas elas devem obedecer uma determinada hierarquia, nós precisamos conhecer o que são essas faculdades humanas. Nós precisamos entender quais as áreas do nosso ser que nós temos aí à disposição da nossa personalidade, né? E assim, cientes de que elas existem, nós possamos verificar onde ainda é necessário buscar maturidade. Então nós vamos começar pelas faculdades físicas, que são aquelas que são as mais externas, são as mais superficiais. Tudo aquilo que é sensivelmente perceptível afeta essas nossas faculdades físicas. E aí, dentro dessa faculdade física, nós temos a nossa corporeidade, que é tudo aquilo que é fisicamente sensível, é recebido pela nossa corporeidade. Frio, calor, um abraço, uma excitação sexual, tudo isso é recebido primordialmente, imediatamente, pela nossa corporeidade. Tudo aquilo que é fisicamente sensível, né, é recebido pela nossa corporeidade
é por ela atraído de modo intenso, porque toca a nossa faculdade mais superficial, mais externa. Então, muitas vezes, nós percebemos que realidades da nossa sexualidade, elas nos afetam de uma vão afetar a nossa corporeidade e de uma maneira mais profunda vão chegar a faculdades mais internas. Mas tudo aquilo que excita a nossa corporeidade atua também no nosso interior, né? Se uma pessoa, por exemplo, ela vive um desregramento sexual, ela vive uma vida totalmente devassa, é tendencioso que isso afete também a afetividade dela, porque essas duas faculdades são as duas mais superficiais, a corporeidade, ou seja, o nosso físico, e a afetividade. Tudo aquilo que toca uma, de certa maneira, toca a outra. Se a gente vive um desregramento sexual, como eu falava, isso vai gerar em nós uma afetividade desordenada, uma incapacidade talvez de olhar o outro com dignidade. É muito natural que nós, vivendo uma sexualidade desregrada, nós passemos a ver o outro como um objeto e queiramos somente nos utilizar dele. Então a nossa corporeidade, ela é muito sensível e por isso a virtude da castidade, ela é muito necessária para que nós possamos ordenar a nossa corporeidade, a partir dela ordenar também a nossa afetividade, né? Muitas vezes a gente fala por que o jejum ele é necessário, ele é importante, ele é indicado para que a gente vença os pecados sexuais. Porque por meio do exercício da nossa corporeidade, do exercício da nossa vontade, nós vamos acessando faculdades mais internas. E aí, se eu exercito, por exemplo, o meu interior, aliás, se eu exercito o meu corpo, por exemplo, a não tomar refrigerante num determinado período, ou renunciar a um doce, tudo isso eu estou educando e robustecendo o meu corpo para atingir o meu afeto, para atingir aquilo que eu sinto. Da mesma forma, se nós somos pessoas carentes, é muito natural que essa carência afetiva ela dê abertura a uma vivência sexual desregrada, né? E aí você percebe como corporeidade e afetividade estão profundamente ligadas, né? Então o que é a nossa corporeidade? É aquilo que é afetado por tudo que é concretamente sensível. E é por isso que nós devemos guardar com muito zelo, com muito cuidado essa faculdade, que está intimamente ligada à nossa afetividade. A afetividade é tudo aquilo que, atingindo a nossa corporeidade em maior ou menor grau, tem a chance de atingir os nossos afetos e despertá-los. Se eu, por exemplo, me aproximo muito de uma moça, começa a gerar ali uma amizade, e aí eu tenho constante contato físico com ela, né? Abraços, beijos, aquela amizade que poderia até ser pura, poderia até ser simplesmente uma amizade, ela vai gerar em mim um sentimento, ela vai gerar em mim uma satisfação física que conduzirá a despertar um sentimento, né? E aí a gente vê como é necessário ter esse cuidado de que o nosso corpo ele corresponda de fato aos nossos afetos e vice-versa. Se eu sou simplesmente amigo de uma pessoa, né, eu devo cuidar para que eu não abra portas demais na minha corporeidade e seja receptivo demais, isso acabe gerando em mim uma paixão, uma situação que mais à frente pode me causar problemas, né? Então, corporeidade e afetividade são as duas faculdades mais superficiais do ser humano. São aquelas faculdades a partir das quais nós sentimos de maneira concreta o mundo. E é necessário nós
olharmos para elas com extremo cuidado, para que entendamos que esses processos externos nos afetam de fato e podem atingir outras áreas do nosso ser. Aprofundando um pouco mais, nós vamos entrar nas nossas faculdades psíquicas, né? O que seriam elas? Elas fazem parte de um primeiro nível de interioridade do ser humano. A tendência é que elas obedeçam às áreas que forem mais desenvolvidas na pessoa. As faculdades físicas ou as faculdades intelectivas, né, ou volitivas, né, que dizem respeito à vontade. Deixa eu explicar melhor. Então, as faculdades psíquicas, a tendência é que, como elas estão ali no primeiro nível de interioridade, elas têm contato direto com as nossas faculdades mais externas ou com as nossas faculdades mais internas. Aquilo que nós desenvolvemos mais, naturalmente irá puxar, irá conduzir, irá orientar as nossas faculdades psíquicas. E aí, quais são essas faculdades psíquicas, né? Como é que a gente toma conhecimento delas? A primeira delas é a imaginação. A imaginação, ela é uma faculdade que nos dá a tendência a projetar, né, a produzir imagens oriundas de influências recebidas do mundo real. Como assim? Se eu falar para vocês assim, por exemplo, vamos falar de um instrumento, deixa eu pensar aqui. Vamos falar de um determinado objeto. Se eu falo para você assim, imagine um zaz. Você talvez não saiba o que é, né? Pensa aí, o que você acha que é um zaz? É um instrumento cirúrgico? É uma ferramenta? Né? Talvez alguns de nós nunca tenhamos tido contato com isso. O zaz, não sei como você o imaginou, né? Ele é um instrumento musical. Ele é um instrumento musical turco, de cordas. Ele tem 3 cordas. Não sei agora qual é a afinação. E ele tem um corpo um pouco diferente do violão, diferente da guitarra. Nós estamos tão acostumados. Você nunca talvez tenha tido contato com um instrumento desse, e talvez por isso você não tenha conseguido imaginar o que era o zaz. Imaginar uma forma do zaz na sua cabeça. Agora, se eu falo para você, por exemplo, imagine um cavalo. Você consegue imaginá-lo imediatamente. Se eu falar para você, imagine o barulho que o cavalo faz quando caminha. Você consegue ouvir internamente. Imagina aí o relinche do cavalo. Você consegue imaginar todas essas coisas imediatamente, porque você teve contato com elas no mundo real e a sua imaginação projeta imediatamente na sua mente, né, a imagem do cavalo, as suas características, o cheiro, o barulho que ele faz. Então a imaginação, ela faz justamente isso. Ela projeta diante de nós aquelas imagens e influências que a gente tem do mundo real. Quando a nossa imaginação está então desordenada, o que nós podemos pensar? Seja por condições de saúde, né? Pessoas que de fato têm uma limitação mental, ou por condições de uma fraqueza natural. Quando a nossa imaginação está desordenada, ela pode conduzir o homem a estados de psicose, fixação em situações não reais. Ela pode nos conduzir a ferir a castidade. Se nós, por exemplo, tivermos constante contato com a pornografia, é muito mais difícil libertar-se do vício da pornografia, né? Quando você passou anos e anos em contato com isso, porque a sua imaginação constantemente projeta, a sua memória, né, que é outra faculdade da qual nós vamos falar, traz de volta aquelas lembranças e projeta na sua frente. Então a imaginação, ela é essa faculdade que
tende a projetar, colocar diante de nós realidades que nós mesmos produzimos a partir do contato com o mundo real. É muito interessante pensar isso, porque aí nós vamos entendendo qual é a necessidade de nós mantermos também um cuidado com os nossos olhos, mantermos a pureza no olhar, mantermos a pureza no falar, na nossa relação com o outro. Então essa é a faculdade da imaginação. É a primeira faculdade da psique humana do nível mais interior. Logo após a imaginação, como nós já falávamos aqui, nós temos a memória, como eu falava. A memória, ela retorna o pensamento a acontecimentos reais ou sentimentos experimentados em experiências antigas. Por exemplo, eu vou pedir para vocês aí lembrarem da última vez que se emocionaram. Você consegue plenamente trazer à sua mente o último acontecimento que te emocionou. Isso mexe com o seu afeto. Se isso for trabalhado insistentemente, isso mexe com a sua corporeidade. Você pode chegar a sorrir, chorar. Então você perceba como a memória também é uma faculdade muito presente no nosso ser, né? Quando os sentimentos experimentados em algumas experiências são agradáveis, a memória pode trazê-los à tona como aprendizado ou como aquele sentimento de nostalgia, né? Eu tenho muito sentimento de nostalgia com relação, por exemplo, ao outono, ao nosso outono, né? Ao nosso retiro outono. Me dá uma saudade muito gostosa daquele retiro, sempre, né? A memória me traz a lembrança, né, que foi o último retiro no qual eu ainda morava no Rio de Janeiro, e tudo que aconteceu naquele retiro foi maravilhoso, né? Foi muito intenso. Quando as lembranças são desagradáveis, não são raras as vezes que nós tendemos a bloquear determinadas lembranças, chegando até mesmo ao esquecimento de algumas realidades. É muito possível que isso aconteça, né? Quando as lembranças são muito desagradáveis, é natural, né? Mariana é psicóloga, pode até falar de maneira mais apropriada e aprofundada disso. É natural que nós tenhamos um bloqueio, um trauma, um esquecimento. Então a nossa memória, ela nos serve para que nós tragamos diante de nós atualizemos diante de nós experiências passadas, experiências vivenciadas, e possamos tirar daquilo algum aprendizado, algum processo de maturidade. Essa é a faculdade da memória. São as duas faculdades do nosso primeiro nível de interioridade. E aí agora nós vamos passar para algumas faculdades mais profundas, as chamadas faculdades volitivas ou intelectivas, que fazem parte de uma profundidade humana a qual nós temos acesso de maneira mais profunda, de fato, né? Para falar de maneira redundante, assim, são mais próximas da nossa identidade última. E é importante falar delas porque num processo de discernimento vocacional, nós precisamos entender que as decisões e o discernimento, ele não pode ser tomado nas faculdades mais superficiais, ou seja, no sentimento e na corporeidade. O discernimento não pode ser feito também no nível da memória e da imaginação, porque aí nós projetamos, nós lembramos de realidades muito parciais. As faculdades intelectivas, as mais profundas do ser humano, elas são aquelas que têm mais contato com a realidade. São aquelas que têm contato mais intenso com aquilo que de fato o ser humano é e aquilo que ele experimenta.
estão mais em contato com a nossa integridade humana. São as faculdades que estão mais em contato, inclusive, com o centro do ser humano, onde habita Deus. E nós vamos também falar um pouquinho falando então das faculdades mais interiores do ser humano, das faculdades volitivas do ser humano, são aquelas que estão em mais profundo contato com a nossa identidade última, com a presença da Trindade em nós. E quando ordenadas de modo correto, são justamente aquelas que tendem a nos dirigir de maneira mais perfeita e decidida para Deus, para a sua vontade. Santa Teresa d'Ávila, ela tem um livro, uma obra chamada Castelo Interior, em que ela fala das diversas moradas do Espírito, né, como graus de santidade. E ela nos ensina que das nossas faculdades humanas, né, de todas que eu falei aqui, o inimigo ele só não tem acesso à nossa liberdade e à nossa vontade. De fato, o inimigo ele não pode subjugar a nossa vontade e nos obrigar a pecar, porque aí nós de fato não estaríamos pecando, né? O que ele mais deseja é que com a nossa liberdade e com a nossa livre vontade nós demos as costas a Deus. Isso é o pecado. Quando de plena posse da nossa liberdade e optando livremente por isso, nós traiamos a Deus. Nós nos aproximamos do pecado. É isso que o inimigo busca fazer com o ser humano. Então essas duas faculdades não são afetadas pelo inimigo, não são afetadas pela tentação. E fazem parte da nossa interioridade mais profunda, como eu dizia, né? Nosso ser mais próximo de Deus. Nós vamos falar um pouco da nossa inteligência, né? Ela é uma das faculdades mais profundas, como eu dizia, né? A inteligência humana, ela pode sim ser nublada pela tentação. O ser humano ele pode nos enganar, e enganados nós estamos com a inteligência turva, obturada, e aí somos levados a julgar de maneira errada. A minha inteligência, ela é feita para quê? Para que constitutivamente, ou seja, na essência, eu possa conhecer e indicar e identificar, melhor dizendo, o que é a verdade. Como assim? Inteligência é uma palavra que significa ler o interior. Então, se você observa uma determinada realidade da sua vida e você tem inteligência, você é capaz de percebê-la e achar dentro dela a verdade dos fatos. A partir disso, você é capaz de ler aquela realidade e fazer um julgamento correto de acordo com a verdade. É por isso que o inimigo ele tende a tentar nublar a nossa inteligência por meio dos afetos, por meio dos sentimentos, por meio das sensações. Por exemplo, eu com a minha inteligência, eu sei que o melhor para mim é guardar a castidade. Eu sei disso, mas pela sensação que uma determinada situação me oferece, eu opto por não guardar a castidade. Eu leio uma mentira numa determinada situação e realizo um ato que vai me conduzir ao pecado. Então a inteligência serve justamente para isso, para nos dar a capacidade de ler o mundo, ler as circunstâncias e identificar nas circunstâncias a verdade. E a minha inteligência ela vai estar ordenada quando eu procuro, sigo e busco conhecer a verdade. Caso contrário, quando eu não tento conhecer a verdade de fato, eu tento conhecer meias verdades, verdades convenientes, eu estou violando não somente
a minha faculdade interior, como violando o meu próprio ser. Então essa é a importância da inteligência em nós. Logo após a inteligência, nós temos a liberdade. Ora, o que é a liberdade? A liberdade é a faculdade do ser humano, segundo a qual ele não está obrigado, ele não é impelido obrigatoriamente por nada, senão por uma livre decisão do seu intelecto a realizar uma determinada atitude. A liberdade humana é criada para que, exercendo o livre-arbítrio, o homem possa optar por aquilo que é bom, por aquilo que é bom em essência. Por exemplo, posso dar o exemplo agora dessas últimas semanas aqui com o nosso filho, com o João Paulo. Esse superficialmente falando, acordar de madrugada não é bom. Gera em mim um sacrifício, né? Gera em mim um cansaço pela manhã, mas se torna essencialmente bom esse sacrifício porque eu estou optando por fazer o bem ao meu filho. E aí, na minha liberdade, eu poderia optar por deixá-lo chorando no berço, continuar dormindo, ou eu posso, na minha liberdade, optar por acordar e colocá-lo junto com a Raíssa para mamar. Eu posso pegá-lo no colo para colocá-lo novamente para dormir. Isso é a liberdade do ser humano. É a capacidade de, livre de qualquer obrigação, fazer a sua opção por aquilo que é essencialmente bom. E por fim nós temos a nossa vontade. A vontade, ela está intimamente ligada também à liberdade. A vontade, ela é feita para, conhecendo o bem, né? Pela inteligência eu fui capaz de ler o mundo e identificar o que é a verdade. A liberdade me diz que eu posso optar por esse bem, pela verdade, né? E a vontade é o que me faz optar concretamente pela verdade. A minha vontade, né, lendo aqui o texto, é feita para conhecendo o bem, decidir-me por ele. O meu bem, o bem dos outros, o bem essencialmente de Deus. Com a minha vontade, eu faço a opção irrevogável por aquilo que representa ou aquilo que é a expressão concreta da minha realização pessoal. E realização pessoal aqui a gente não vai entender como os nossos planos e projetos profissionais somente. A minha realização plena pessoal é a vontade de Deus. Então é por isso que eu preciso, pelo livre exercício da minha vontade, optar pela vontade de Deus, que é a verdade, que é o bem. Eu me respeito e me integro, amadureço quando busco continuamente o verdadeiro bem. Para isso serve a vontade. A vontade é aquilo que te faz optar pelo que é correto, pelo que é certo, pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, pelo que é belo, pelo que é essencialmente belo. E aí nós percebemos como todas as faculdades humanas estão profundamente integradas, como todas as faculdades humanas elas estão profundamente unidas, né? E aí nós temos aqui um ponto interessante no texto, vontade e liberdade atuando juntas são faculdades que tendem a controlar os impulsos mais superficiais da nossa área afetiva, orientando-nos para a busca de valores autênticos. Então, para fazer um escalonamento das nossas faculdades, né? Como é que um determinado estímulo
acontece unindo todas as nossas faculdades? Vamos dizer o seguinte: a nossa corporeidade, ela nos é dada para expressar, vibrar e sentir concretamente aquelas realidades do mundo que nos afetam. A minha corporeidade, a função dela é que eu possa manifestar concretamente no mundo a minha alegria, os meus sentimentos mais nobres, mais profundos. Ela é o veículo por meio do qual eu me comunico com o outro e com o mundo. A minha afetividade, ela é a faculdade por meio da qual eu sinto as coisas, por meio da qual eu... Até falei um detalhe errado. A corporeidade é a faculdade por meio da qual eu vibro, eu expresso. E a afetividade é aquela por meio da qual eu sinto interiormente. A imaginação, quando devidamente ordenada para o amor, como nós falávamos, é a capacidade humana de projetar e criar a partir do nosso interior ideias e inspirações que nos são dadas por Deus. Nós conseguimos projetar e fazer planos daquilo que o Senhor nos inspira. A memória, ela é a capacidade de trazer e atualizar no tempo as graças e realidades que o Senhor já nos deu em outrora, em outro momento. A inteligência, como dizíamos agora mesmo, é a capacidade humana através da qual eu posso ler o mundo de maneira clara e perceber a verdade. A liberdade é a capacidade que eu tenho de discernir entre as possibilidades que me são apresentadas e optar pelas inspirações de Deus. E a vontade é aquilo que me faz decidir irrevogavelmente por cumprir o que Deus me pede. E no mais profundo de tudo isso, por fim, é interessante saber que a decisão ela deve ser tomada nessas faculdades interiores, na inteligência, na liberdade e na vontade. Fora disso, as nossas decisões ficarão num nível que serão muito voláteis, muito passageiras. E no fundo de tudo isso está a Trindade, que não faz parte da nossa natureza humana, mas está lá dentro, né? O que Santo Agostinho chama de mais íntimo de mim do que eu mesmo. A Trindade já habita em nós. Pai, Filho e Espírito Santo, presentes em nós pelo sacramento do batismo, são, além de tudo, o cerne da nossa identidade. Santa Teresinha vai dizer: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E é fundamentado nisso que o nosso processo de conhecimento e discernimento da vocação, de um carisma, deve ser baseado. Nós não devemos basear a decisão do nosso carisma no que sentimos, embora faça parte do processo de discernimento. Não devemos basear naquilo que imaginamos, naquilo que pensamos, mas devemos ler a verdade. A verdade, aquilo que de fato para nós é verdade dentro de um carisma. Percebê-la dentre tantas possibilidades, né? E livremente decidir por aderir a essa vontade de Deus, por aderir a um carisma, por abraçar de fato aquilo que Deus tem para nós. E queria encerrar então agradecendo a Deus por essa formação e exortá-los a que esse seja um tempo em que nós decidamos livre e profundamente pela vontade de Deus. Que nós tragamos, né, façamos memória, utilizemos a imaginação, façamos memória daquilo que Deus já realizou por nós em nossa obra e possamos com responsabilidade e com decisão optar pelos planos de Deus, optar por aquilo que verdadeiramente cremos. Se cremos que é um carisma que nos chama à santidade, que nos chama a conduzir os outros a Deus, que não percamos mais tempo em economizar a nossa doação, em deixar de ser fiel
nas coisas que o carisma nos pede. É um tempo de restauração para nós. É um tempo de gerar em nós novamente uma nova primavera. E é por isso que é profundamente necessário abraçarmos com amor, com decisão, o nosso carisma. É muito necessário que nós deixemos um pouco as nossas opiniões e pensamentos e ideias sobre o carisma e abracemos a verdade do que ele é, a verdade na qual cremos. É com esse sentimento que eu quero encerrar este momento de formação. Vocês vão continuar ainda, e peço a Deus que possa, não repare nos latidos do cachorro, peço a Deus que Ele possa nos conduzir na sua vontade, possa nos conduzir no seu carisma, naquele carisma que Ele nos chama a realizar, a ser caminho e resposta dele para o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Até breve, Deus os abençoe.